Vamos fazer um lindo trançado em cubinhos com fitas de cetim. Eu peguei um pedaço de isopor, 43 por 43, é um quadrado. E um pedaço de tecido tricoline, que mede 35 por 35, também é um quadrado. Eu vou usar bastante alfinete e vou usar fitas de cetim de 15 milímetros nessas cores. Vou começar com essa cor pink. Eu já cortei 22 pedaços de fita, medindo 35 centímetros, que é o tamanho do meu tecido. E eu vou colocar o alfinete aqui no comecinho. E aqui no finalzinho do tecido. E eu vou preencher todo o meu tecido com estas fitinhas, lado a lado, com o lado brilhoso para cima. E eu vou fazer este processo até cobrir todo o tecido. Ficou assim, eu cobri todo o meu tecido com a fitinha pink. Agora, eu vou medir 10 centímetros, 10 centímetros, e vou colocar um alfinete. Vou usar esta fitinha rosa clara, ainda não cortei a fita, eu vou medir. Vou colocar a minha fitinha aqui, prendi com o alfinete. Vou medir a minha fitinha até aqui e vou cortar. Vou fazer o seguinte processo. Eu vou passar a minha fitinha rosa por cima da primeira fitinha pink e por baixo de duas fitinhas pink. Vou prender aqui com um alfinete. A minha fitinha rosa está por cima da primeira fitinha pink e por baixo das duas seguintes fitinhas pink. E agora, vai ficar por cima e novamente por baixo de duas. E agora, por cima de uma fitinha pink e por baixo de duas fitinhas pink. Vou fazer esse processo até o final. Por cima de uma fitinha pink e por baixo de duas fitinhas pink. Estou passando a fitinha rosa por cima de uma fitinha pink e por baixo de duas fitinhas pink. Vou seguir aqui na diagonal. Por cima de uma fitinha pink e por baixo de duas fitinhas pink. Por cima de uma fitinha pink e por baixo de duas fitinhas pink. E vai terminar por cima de uma fitinha pink. E eu vou prender ela aqui com um alfinete. E foi assim, por cima, rosinha por cima de uma fitinha pink, por baixo de duas, por cima de uma, por baixo de duas, por cima de uma, e assim sucessivamente, até o final. Esta é a minha primeira carreirinha. Agora, novamente, eu vou medir a minha fitinha rosa clara para cortar. Coloco um alfinete. Vou medir até aqui
na diagonal e vou cortar. E vou fazer o seguinte processo. Agora, eu vou vir com a fitinha rosa por baixo da primeira fitinha pink e por cima da segunda fitinha pink e por baixo das duas seguintes. Prendo com o alfinete aqui do lado. E agora, eu vou continuar o processo por cima da fitinha pink e por baixo da fitinha pink. Por cima de uma fitinha pink, por baixo de duas fitinhas pink. Por cima de uma fitinha pink e por baixo de duas fitinhas pink. Por cima de uma fitinha pink e por baixo de uma fitinha pink, por cima de uma fitinha pink e por baixo de duas fitinhas pink, por cima de uma e por baixo de duas. Aí, dá uma ajeitadinha aqui. Coloco o alfinete. Então, o que eu fiz? Eu vim com a fitinha rosa por baixo da primeira fitinha pink e por cima da segunda fitinha pink. E depois por baixo de duas e por cima de uma, por baixo de duas, por cima de uma, até terminar. Só aqui no começo que ficou diferente. Que eu entrei por baixo de uma e por cima de uma. E aí, depois, continuei tudo igual, por baixo de duas, por cima de uma, por baixo de duas, por cima de uma e assim por diante. Agora, novamente, eu vou medir a minha fitinha, colocar um alfinete. Vou medir a minha fitinha, vai dar até aqui e vou cortar. Agora, o processo é... Agora, o processo é por baixo de duas e por cima de uma até o final. Então, vou entrar com a fitinha rosa por baixo de duas fitinhas pink. E por cima de uma. E por baixo de duas. E por cima de uma. E por baixo de duas. Deixa eu prender aqui com alfinete. Por cima de uma e por baixo de duas, até o final, por cima de uma e por baixo de duas. Por cima de uma pink, por baixo de duas pink. Por cima de uma pink. Por cima de uma pink e por baixo de duas pink. Às vezes é necessário tirar o alfinete. Por cima de uma pink. E por baixo de duas pink. Tiro o alfinete. Coloco ela por baixo. E vai ficando assim o nosso trançado. Observe bem como está ficando, olha. Olha, aqui forma diagonal, ó. Diagonal, diagonal, diagonal. As rosinhas formam esse desenho, olha, de diagonal, olha. Tem que formar este desenho para a gente conseguir fazer os cubinhos. Se não formar este desenho, não vai dar certo. Eu estou com isopor na minha frente. Estou trabalhando daqui para cá. Estou falando para você não se perder. E outra coisa, confira se a rosinha está formando diagonais, olha. Tá vendo, olha?
Observe este desenho, tem que formar este desenho. Agora, eu medi novamente a minha fitinha até aqui e já cortei. E vou repetir este primeiro passo, que é por cima de uma pink e por baixo de duas pink, por cima de uma pink e por baixo de duas pinks, e assim por diante. Então, eu venho por cima de uma pink e por baixo de duas pink. E coloco o alfinete. Por cima de uma pink e por baixo de duas pink. Por cima de uma pink e por baixo de duas pink. Por baixo de uma pink, por cima de uma pink e por baixo de duas pink. Tá formando diagonal? Tá, então tá correto, olha. Pode reparar aqui, ó, formando diagonal, formando diagonal. Se não estiver formando essas diagonais com a fitinha rosa, não está correto. Por cima de uma pink, por baixo de duas pink. E vou acertando, tirando os alfinetes se necessário. Que eu vou tirar para passar a fitinha por baixo. E vou colocar novamente o alfinete. Tá. Continua formando as diagonais. Então, estou ciente de que está correto e vou conseguir fazer os meus cubinhos na próxima etapa. Vou medir a minha fitinha novamente, eu já medi e já cortei. Agora, eu vou vir com este segundo passo, que é por baixo da pink e por cima da pink e por baixo de duas pink. Eu vim por baixo de uma pink, por cima de uma pink, por baixo de duas pink. E agora, por cima de uma pink, por baixo de duas, e assim por diante. Coloco um alfinetinho para segurar. Opa! Coloco um alfinetinho para segurar a fitinha. Tá formando diagonal? Tá. Então, está correto. Por cima de uma pink, por baixo de duas. O segredo é observar o desenho. Por cima de uma, por baixo de duas. Por cima de uma, por baixo de duas. Vou tirar o alfinete. Tirei o alfinete e coloquei de novo. Continua com as diagonais bonitinhas, olha. Não saiu nada fora. Então, está correto. Eu já medi a minha fitinha rosa e cortei. Agora, eu vou vir com o terceiro passo, que é por baixo de duas. E por cima de uma, por baixo de duas e por cima de uma, até o final. Por cima de uma e por baixo de duas, até o final. Continua fazendo as diagonais? Continua, então está correto. Sempre observando isso. Por cima de uma, por baixo de duas. Por cima de uma, por baixo de duas, vou tirar o alfinetinho. Por isso que eu estou trabalhando com alfinetinho. Na hora que precisa tirar, eu tiro e coloco de novo.
Tá formando diagonais. Agora, eu continuo repetindo. Eu já repeti o primeiro, segundo, terceiro, agora eu vou repetir o primeiro passo e assim sucessivamente. Anote no seu caderno. Primeiro passo, por cima de uma e por baixo de duas. Segundo passo, por baixo de uma, por cima de uma, por baixo de duas e por cima de uma e seguir até o final por baixo de duas e por cima de uma. Terceiro passo, por baixo de duas e por cima de uma até o final. Esses são os 3 passos. Veja que eu fui repetindo. Chego no terceiro, eu volto para o primeiro passo. E observe que eu estou com o meu isopor de frente para mim. Eu estou aqui na frente. Estou trabalhando neste sentido. Já já eu vou explicar como trabalhar daqui para cima. Já medi a fita e cortei. Agora, eu vou trabalhar daqui para cima. Agora, eu vou repetir o terceiro passo. Qual é o terceiro passo? É por baixo de duas pink e por cima de uma. Então, vamos lá. Por baixo de duas pink e por cima de uma. Por baixo de duas, por cima de uma, por baixo de duas, por cima de uma. Por baixo de duas, por cima de uma, por baixo de duas, por cima de uma. Vamos prender a fitinha aqui. Tá formando diagonal? Tá. Então, vamos seguir em frente. Por baixo de duas, por cima de uma e por baixo de duas. Vamos ver, por baixo de duas, por cima de uma, 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 por baixo de duas, por cima de uma. E aqui termina por baixo de uma, porque não tem mais. Tá, o alfinete tá sem ponta. Pronto, prendi com o alfinete. Tá formando diagonal? Tá, então tá correto. Já medi a fita e já cortei. Bom, eu apliquei o terceiro passo, agora eu vou aplicar o segundo passo. Qual é o segundo passo? É por baixo de uma e por cima de uma. Por baixo de uma pink, por cima de uma pink, por baixo de duas pink, por cima de uma pink, por baixo de duas pink, por cima de uma pink, por baixo de duas pink e assim por diante. Vamos prender a fitinha. Por cima de uma, por baixo de duas, por cima de uma e por baixo de duas, por cima de uma e por baixo de duas, por cima de uma e por baixo de duas. Prender a fitinha. Tá formando diagonal? Continua com o mesmo desenho. Então, está correto. Agora, eu vou repetir o primeiro passo, que é por cima de uma e por baixo de duas até o final. Por cima de uma e por baixo de duas. Coloco um alfinete. Vou
continuando até o final, por cima de uma e por baixo de duas. E sempre observando o desenho. Se observar o desenho, não tem erro. Prende com alfinete. Tá formando diagonal? Tá. Agora, eu volto pro terceiro passo, que é 2 por baixo. Aqui, ó. Eu entro embaixo de duas pink. Por baixo de duas pink. E por cima de uma. Passo a rosinha por baixo de duas pink. E por cima de uma até o final. Por cima de uma, por baixo de duas. Tá formando diagonal? Tá, então está correto. Duas coisas que você pode observar. O desenho das diagonais, que são a fitinha rosa, que tá formando esse desenho de diagonal. E pode ver que a fitinha pink, ó, fica um espaço grande aqui, ó. Ó, fitinha rosa e um espaço grande de fitinha pink. Fitinha rosa, um espaço grande de fitinha pink. É esse desenho. Agora, eu vou repetir o segundo passo, que é um por baixo, um por cima. Um por baixo da pink, um por cima da pink, por baixo de duas pink. Arrumo os alfinetes. Por cima de uma pink, por baixo de duas pinks. Observe se está formando as diagonais. Se tiver formando as diagonais, está correto. E observe esse espaço aqui também, ó. Por baixo de duas, por cima de uma, por baixo de duas. Por cima de uma, por baixo de duas. Tá formando diagonal? Tá. Então, eu vou continuar. Por cima de uma, por baixo de duas. Por cima de uma, por baixo de duas. Por cima de uma, por baixo de duas. Coloco o alfinete. Duas coisas que você pode observar. Uma rosinha, um quadradinho rosinha e um espaço grande da pink. Uma rosinha e um espaço grande da pink. E as diagonais da fitinha rosinha. Duas coisas que você pode observar. Chegou aqui, ó, ficou meio confuso. Então, o que que eu tenho que observar aqui? O desenho. Eu observo, ó, esse espaço aqui e observo as diagonais. É isso que eu tenho que fazer. Aqui eu posso vir por baixo e aqui por cima, que já vai ficar esse espaço. Aqui eu não posso estar por cima, porque as duas vão encontrar. Aí não pode. Então, eu sei que aqui tem que ser por baixo. Coloco o alfinete aqui, ó. Aqui eu sei que não tem que ser não pode ser por cima, o espaço ficou pequeno, eu sei que tem que ser por baixo.
observando o desenho, nem precisa de passo a passo. Coloco o alfinete. Aqui eu sei que tem que ser por cima, ó. Olha o espaço que tem que dar. E aqui eu sei que não pode ser por cima, ó, porque vai encontrar. Eu sei que ela tem que passar por baixo. E aqui também não pode ser por cima dessa, o espaço vai ficar pequeno. Eu sei que tem que ser por baixo. Então, pelo desenho, eu já sei de tudo. E aqui tá correto, ó. O espaço tá correto. Aqui ela não pode ficar por cima, tem que ficar por baixo. E aqui não pode ficar por cima, ó. O espaço fica pequeno, ele tem que ser um espaço maior, então eu já sei. E aqui tá correto por cima, olha. Aqui eu tô indo só pelo desenho. Aqui pode ficar por cima? Não pode, ó, vai encontrar. Eu sei que tem que ser por baixo. Aqui também tem que ser por baixo, esse espaço ficaria pequeno. Aqui é por baixo. Aqui também, eu sei que é por baixo. Colocando o alfinete. Observando o desenho, dá tudo certo. Aqui eu sei que a rosinha pode ficar por cima, ó, o espaço tá grande, aqui não pode. A rosinha tem que estar por baixo aqui. E aqui também, tem que estar por baixo. Estou observando pelo desenho, aqui por cima e aqui por baixo. E aqui não pode ficar por cima, porque aqui tá ficando pequeno. Então, eu sei que é por baixo. E aqui é por cima, ó, deu o espaço correto. Então, pelo desenho a gente faz, mesmo sem passo a passo. Pronto, terminamos uma etapa. Próxima etapa, agora é fazer os cubinhos. Se estiver tudo certinho, enxergando esse desenho todo na diagonal, os cubinhos vão sair. Agora, nós vamos fazer o cubinho. Peguei essa fitinha azul, peguei uma agulha grande de tapeçaria para facilitar o meu trabalho. E vou fazer o seguinte. Tá vendo esses desenhos onde passa uma pink no meio e uma rosinha de cada lado? Agora eu vou prestar atenção nesses desenhos. Para fazer o cubo, eu vou inserir a agulha por baixo da rosinha, passando por baixo dessa aqui e por baixo dessa outra rosinha. Bem assim. É assim que eu vou trabalhar. Aí eu vou escolher um... Posso começar de qualquer lugar. Vou começar daqui, ó. Daqui do cantinho mesmo. Aqui, ó, tem essa rosinha. Vou passar por baixo da pink, por baixo da rosinha. E vou subir numa diagonal. Aqui eu vou passar por cima. Aqui, ó, tem uma pink com duas rosinhas do lado. Vou inserir a minha agulha aqui, passando por baixo aqui, ó, e por baixo dessa rosinha. É assim, eu vou subir nessa diagonal. Eu vou puxar. Eu ainda não cortei a fita, eu vou cortar a fita no final. Aqui ela passa por cima, olha. E aqui eu vou entrando, ó, pink, duas rosinhas. Eu entro embaixo da rosinha
por baixo da rosinha, por baixo dessa pink e por baixo da rosinha de novo, ó. Eu entro numa rosinha e saio na outra rosinha. E essa parte aqui por cima. E já entro aqui na próxima, olha. Vou puxando. Estou subindo numa diagonal. Viro a fitinha para ficar o lado brilhoso para cima. Vou puxando a minha fitinha, vou cortar ela só no final. Eu vou subindo aqui na diagonal, ó. Vou entrar nessa outra rosinha, onde passa essa pink aqui e essa outra rosinha, olha. É uma pink passando entre essas duas rosinhas. Eu entro aqui na rosinha, por baixo da rosinha, por baixo da pink e por baixo da rosinha de novo. E saio aqui, ó. Aqui, passa por cima. Aqui eu entro de novo, entro aqui de novo, aqui por baixo da rosinha, e saindo, ó. Entra nessa e sai nessa. Puxando aqui na diagonal. Escapou aqui, vou colocar de novo. Aqui passa por cima a fitinha, eu entro na rosinha, saio aqui na outra rosinha, passando aqui por baixo. Já saio aqui. Então, agora eu puxo a minha fitinha. Coloco um alfinetinho aqui. E aqui eu já posso cortar. Com o alfinetinho aqui também, já posso cortar. Já estamos fazendo os cubinhos. Essa agulha aqui facilita a vida. Agora, eu vou seguir aqui do lado dessa, ó. Eu vou começar daqui mesmo, depois eu termino esse outro lado, para não se complicar. Olha, aqui do lado desta fita, né, fitinha azul, eu vou entrar aqui nessa rosinha, passando aqui por baixo e por baixo desta rosinha. Essa parte fica por cima, eu entro na rosinha de novo e saio na outra rosinha. Ó, vai ficando aqui do lado. Aí, eu vou indo, entra na rosinha por baixo e sai nessa outra rosinha. Fitinha rosinha clara. Aí, vai ficando aqui do lado, já vai começar a formar os nossos cubinhos. Entro na primeira rosinha, passando por baixo desta pink, por baixo dessa outra rosinha, saindo aqui, ó. Ó, eu vou subindo aqui na diagonal do lado da fitinha azul, olha. Sempre entrando aqui por baixo, ó. Esse é o processo que eu vou fazer até o final da almofada. Eu cortei um quadrado que dá pra fazer uma almofada, mas dá pra fazer o que a gente quiser, dá pra fazer até um quadro. Fica bonitinho os cubinhos. Bolsinha, tem gente que faz carteira. E aqui eu passo por baixo dessa rosinha, termina. Eu puxo a fitinha. Corto aqui. E aqui eu já sei que eu tenho que entrar por baixo dessa rosinha aqui, olha. Isso aí por baixo dessa fitinha aqui, ó. Fica certinho. Prende aqui com alfinete, aqui do ladinho da outra. E é assim que vai formando os nossos cubinhos. Já tá formando o cubinho, já. Não sei se você já está enxergando, mas já está formando o cubinho. Agora já dá pra eu medir a fitinha pra cortar, olha.
Posso medir a fitinha e cortar. Eu coloco aqui nessa agulha que eu tenho aqui. Vou fazer o mesmo processo, ó. Sempre aqui do ladinho da azul, ó. Aqui, ó, eu entro nessa rosinha aqui, ó. Passo por baixo dessa, por baixo da rosinha, ó. Eu entrei nessa rosinha e saí nessa. Aqui passa por cima, entro na rosinha. Eu vou sair aqui, ó. Essa agulha, ela me ajuda, porque ela é comprida. Acho que é de tapeçaria essa agulha. Eu comprei, eu acho que é a primeira vez que eu tô usando essa agulha, acho que é hoje. Demorou, mas teve utilidade. Ah. Aí, ó, sempre entrando nesta rosinha, passando por baixo da rosinha da pink e dessa outra rosinha, olha. Já vou ajeitando a fitinha e tá formando os cubinhos. Aqui, ó, por baixo dessa primeira rosinha, passando por baixo dessa pink, entrando aqui por baixo da segunda fitinha rosa, ó, já saio aqui, já posso passar aqui por cima e já entrar na próxima, porque a minha agulha é comprida. É grande essa agulha. Então, facilita. Vai formando os cubinhos. E essa medida 35 por 35 dá uma almofadinha pequena, mas dá pra fazer uma almofadinha. Se quiser fazer bolsa também, o que quiser. Coloco o alfinete. Tá ficando os nossos cubinhos. Lindo, lindo, lindo. Vou medir a fitinha novamente. Agora não tem mais segredo, viu? Continua o mesmo processo até terminar todo esse quadrado. Não tem mais segredo. Aqui, ó, vou entrar com a fitinha do lado desta, olha. Aqui, ó. Aqui eu já sei que eu tenho que entrar aqui, ó, debaixo dessa primeira rosinha, passando por baixo dessa pink, saindo nessa outra rosinha, ó, entrando nessa outra rosinha, por baixo da pink, saindo na outra rosinha, fitinha rosa. Vou puxando o lado brilhoso da fita pra cima. Eu entro na primeira rosinha e saio na segunda rosinha, passando aqui por baixo. Já entro na próxima, tô subindo numa diagonal do lado da fitinha azul. Qualquer dúvida, me pergunte lá nos comentários. Tem o grupo no WhatsApp também, tem o grupo no Facebook. Tem o Facebook também, Instagram. Eu sei que as meninas gostam de fazer almofada bordada com vagonite. Eu até tenho vários modelos lá no meu canal. Almofada bordada com vagonite. Dá pra fazer também. Você pode fazer só a metade assim, ó. Só até aqui, de cubinhos. E essa outra metade bordada de vagonite. Fica lindo. Fica muito lindo.
Ver como termina aqui. Termina por baixo dessa rosinha aqui. Gosto de caprichar até o finalzinho. Ó, bonitinho nossos cubinhos, olha que lindo. E o processo é esse. Vocês acham que eu devo adiantar? Vocês já entenderam tudo? Ou vocês acham que eu devo seguir até o final? Vamos fazer mais um? Senão vai ficar muito enjoativo esse vídeo, né? Muito repetitivo. Porque de agora em diante não tem mais segredo, não. É só ir passando a fitinha lado a lado. Esse outro lado aqui também eu acredito que é a mesma coisa. Vamos pegar aqui na parte de cima. É a mesma coisa. Eu vou entrar com a fitinha aqui lado a lado, onde tem essas rosinhas, olha. Aqui, ó. Tô vendo, ó, aqui, ó. Uma rosinha, uma pink passando no meio e uma rosinha. Então, eu vou entrar aqui, ó, e do lado da fitinha azul, olha. Aqui eu passo por cima, que eu entro na rosinha de novo, aqui, ó. Já coloco um alfinete aqui. Aqui ele vai passar por baixo dessa rosinha aqui, ó. Só de olhar o desenho a gente já sabe. Então, eu vou seguindo aqui, ó, na diagonal, ó. Essa parte que passa por cima. Aqui, ó. Entro na rosinha, passando por baixo. Por baixo das duas rosinhas e dessa daqui, ó. Onde eu entrei com a agulha. E olha que é muito lindo esses cubinhos. Eu também não sabia, eu aprendi a fazer. E agora estou ensinando para você. Aí você vai aprender a fazer também, porque olha, vale a pena. Muito lindo esses cubinhos. Entra aqui na rosinha, ó, passando aqui por baixo, saindo aqui na próxima rosinha. Eu já vou entrar aqui na próxima, ó. Porque essa agulha é muito grande, ela me ajuda. Passando aqui. Aqui, ó. Tá vendo? Os cubinhos lindos. E o processo é esse, tanto desse lado quanto desse lado aqui, ó, não tem segredo, não. É só seguir aqui lado a lado da fitinha azul e ir entrando, ó, na primeira rosinha, passando aqui por baixo, ó. E saindo aqui, ó. Tá vendo? É só isso. Eu vou adiantar o meu trabalho. Eu vou tirar o alfinete com cuidado do isopor. Deixando o alfinete somente no tecido. Vou tirando todos com cuidado. Sem desmanchar nada. E colocando o alfinete somente no tecido. Estou desgrudando do isopor. Aí, com cuidado. Vou colocando o alfinete somente no tecido, com as fitinhas, ó. Vou desgrudando ele do isopor, e vou fazer isso na volta toda. Agora, eu peguei uma agulha e linha, e vou alinhavar as pontas, de forma que pega esse tecido aqui atrás, olha. Eu vou alinhavar, pegando esse tecido e a fitinha. Aí, eu vou passar um alinhavo na volta toda, depois eu tiro o alfinete e levo na máquina de costura.